Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Zabbix 7.0. Então aqui a gente vai fazer step por step, né? Passo a passo de instalação e configuração do Zabbix Server em 3 camadas. Então vamos lá. O que seria a instalação em 3 camadas? Uma instalação e configuração do Zabbix Server em 3 camadas é uma abordagem de implantação na qual as funções do servidor são distribuídas entre 3 componentes distintos, cada um executado em servidores separados. Essa arquitetura é projetada para melhorar o desempenho, escalabilidade e a capacidade de gerenciamento do sistema, especialmente em ambientes com grande quantidade de dispositivos a serem monitorados. Então, esse tipo, de instalação em 3 camadas, onde a gente tem a camada de apresentação, a camada de processamento e a camada de armazenamento, onde são o front-end, Zabbix Server e o banco de dados, é utilizado ali para quando você vai monitorar mais de 1000 hosts ou um ambiente que vai crescer muito. Então, nesse formato é o que a gente usa quando a gente fala de 3 camadas. Beleza? Então, falando aqui dos componentes, o front-end, O front-end é a camada de apresentação do Zabbix Server e é responsável por fornecer a interface web através da qual os usuários interagem com o sistema. Os usuários, no geral, os administradores, da solução, os usuários finais. Nessa interface, os usuários podem visualizar os dados de monitoramento, criar painéis, gráficos e relatórios, bem como realizar a configuração do Zabbix. O front-end é instalado em um servidor separado e não está envolvido no processamento ou armazenamento de dados do monitoramento. Então, essa camada de apresentação do front-end é uma camada onde a gente vai usar um servidor separado para o front-end, onde você pode usar o Apache ou o Nginx, o Nginx, para hospedar o front-end. Então, assim, você vai utilizar o front-end ali, o mínimo de recurso possível, e as outras funções vão ficar nos outros servidores separadamente. Então, temos aqui o Zabbix Server. O back-end ou Zabbix Server é a camada de processamento do Zabbix e é responsável por coletar, processar e armazenar os dados de monitoramento dos dispositivos. Ele aplica regras de trigger, gatilhos, para detectar eventos e gerar alertas com base nos dados coletados. O back-end também é responsável pelo armazenamento dos dados de monitoramento em um banco de dados, garantindo a disponibilidade das informações históricas para análise e relatórios. Essa camada é instalada em um servidor separado e é o coração do sistema Zabbix. Então, a camada de processamento, que é o Zabbix Server, ele vai lá, coleta os dados, armazena em cache, faz ali tudo o que ele tem que fazer, processa os dados, depois manda para o banco de dados. Então, temos aqui o componente final, que é o banco de dados, a camada de armazenamento. O banco de dados é a camada de armazenamento onde todos os dados de monitoramento, configurações e históricos são armazenados. O Zabbix Server e o front-end acessam esse banco de dados para ler e gravar informações. É essencial ter um banco de dados bem dimensionado, É essencial ter um banco de dados bem dimensionado e otimizado para garantir o bom desempenho do Zabbix em termos de armazenamento e recuperação de dados. Então, é onde eu estou falando aqui, que uma das melhores soluções, o melhor conjunto, não só a solução, o melhor conjunto para ambientes robustos é o PostgreSQL hoje, o PostgreSQL com Timescale. Então, é a melhor solução para armazenamento do Zabbix. É o PostgreSQL Timescale, mas você pode usar o MySQL com algum particionamento lá, entre outras soluções, Pode ser utilizado um banco de dados compatível com os Zabbix, como MySQL, PostgreSQL, Oracle ou SQLite, Então, desses 4,
a gente pode usar o MySQL, PostgreSQL e o Oracle, que são bancos de dados robustos que podem ser utilizados, né, para esse tipo de ambiente. O SQLite 3 é mais utilizado por Zabbix Proxy. Então a gente vai ver na instalação do Zabbix Proxy o SQLite 3. Beleza? Então aqui a gente fala da camada de armazenamento do banco de dados. Então, a separação das funções em 3 camadas permite que cada componente seja otimizado e escalonado independentemente, garantindo um desempenho eficiente do sistema como um todo. Então a gente pode sempre estar dimensionando ali ou redimensionando os ambientes separadamente sem problema nenhum. Além disso, essa arquitetura facilita o gerenciamento e a manutenção dos Zabbix, permitindo que cada camada seja tratada com um recurso modular, né? O front-end você pode tratar de uma forma, o back-end o Zabbix serve de outra forma, o banco de dados de outra forma e assim sucessivamente. A instalação e configuração do Zabbix Server em 3 camadas requer uma abordagem mais avançada e conhecimento em gerenciamento de servidores, redes, banco de dados e configurações do Zabbix. E é especialmente recomendada para ambientes de produção com grande quantidade de dispositivos monitorados, onde o desempenho e a escalabilidade são fatores cruciais para o sucesso do sistema de monitoramento. Então, resumidamente, galera, o que a gente tem que saber aqui? Tá? Saber um pouco de rede, banco de dados, saber um pouco de gerenciamento ali de servidor. Por quê? Porque ele propriamente dito aqui sobre isso. Então, dependendo do sistema operacional que você vai utilizar, deixa eu pontuar alguns aqui. Red Hat e derivados, tá? Eles, você precisa ali, tem sistemas Linux, né, sistemas operacionais de Linux, tem Firewall já embutido nele, que é o caso do Red Hat e derivados. Debian, né, e derivados não tem mais, dependendo do seu sistema operacional, CentOS, Alma Linux, Oracle Linux e afins, é necessário liberação do Firewall ali, configuração de Linux. Então, cada sistema operacional tem ali a sua particularidade. Então, é isso que a gente está falando aqui. Beleza? Então, é importante você se conscientizar antes de fazer uma instalação e seguir com o sistema operacional, você saber manter ele ali bem, de uma forma eficaz, beleza? Então, o que muda aqui para a gente agora? O Zabbix Server, né, e o Database e o Front-End, eles vão ser instalados em servidores distintos, aonde a gente vai montar aqui a nossa infraestrutura, a nossa arquitetura de monitoramento em 3 servidores, beleza? E o que vai mudar aqui na parte do funcionamento? Então temos ali os Zabbix Front-End, banco e o server. Então todo mundo que vai administrar vai acessar o front-end, porém, é importante salientar isso, porém, as máquinas vão ser apontadas, tá, nos protocolos do Zabbix Agent, Network, Hardware Sensor e Java Aplicação para o Zabbix Server. Então muda um pouco aqui a arquitetura. O Zabbix Server é um servidor, o front-end é outro, o banco é outro. São servidores distintos. Todas as máquinas, tudo que você for monitorar, tem que ser apontado para o Zabbix Server, ou o Zabbix Server ter permissão para poder acessar esse host, esse equipamento. Beleza, galera? Então, fechamos aqui a nossa parte de apresentação aí das questões de arquitetura de 3 camadas. Vou deixar aqui o link das Zabbixflix, tá? Caso você queira ir lá dar uma olhada, um treinamento avançado aí, o maior treinamento do mundo sobre Zabbix. Beleza? Temos ali a área de membros, eu vou estar disponibilizando aí para vocês. E vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento. Vamos seguindo para uma próxima aula.